Pessoal do segundo, como é que tá? Tudo bem? Vamos retomar aqui os nossos estudos em física. Agora é hora da gente continuar na frente 2, é a vez do módulo 6. Portanto, peguem a apostila na frente 2, módulo 6, que a gente vai falar agora sobre campo visual de um espelho plano. Bom, o espelho plano é um dispositivo que é perfeitamente refletor e que, assim, a respeito da imagem que ele forma, igual a gente viu em aulas anteriores, a imagem é sempre virtual, ou seja, ela forma atrás do espelho, né, onde os raios realmente não se encontram, mas os prolongamentos se encontram. Ela é do mesmo tamanho que o objeto, simetricamente colocada em relação ao espelho, ou seja, a distância que o objeto tem é a mesma distância que a imagem vai ter virtualmente, e anantimórfica, isso aí a gente já viu nas aulas passadas. Bom, com relação ao que a gente tem como principal questão da aula de hoje é você ser capaz de, a partir de um espelho plano representado, o objeto que na verdade vai ser um observador colocado numa posição definida em frente à parte refletora desse espelho, qual é a região em frente ao espelho onde estarão pontos que esse observador, dada a posição e o espelho, vai conseguir ver refletido no mesmo espelho. A questão então é assim, campo visual é uma região que fica em frente ao espelho, região que é formada por pontos que poderão ser percebidos, refletidos no espelho, mas esses pontos que podem ser percebidos refletidos no espelho, ou seja, essa região que forma o campo visual, depende de duas situações. Depende do tamanho do espelho e da posição do observador. Obviamente, a gente está falando aqui de espelho plano, porque quando a gente vai falar de espelhos curvos, a questão do campo visual é um pouco diferente, mas em relação ao espelho plano, quanto maior for o espelho plano, maior é o campo visual que ele pode fornecer, dada a posição de observador. E obviamente também, você já deve ter percebido que mudando a sua posição em relação ao espelho, você consegue ver regiões diferentes do espaço. Essa região a gente está chamando aqui nessa aula de campo visual. A questão hoje é eu mostrar para vocês como é que esse campo visual é definido a partir da posição do observador e do espelho, do tamanho do espelho. Uma outra questão vai ser uma propriedade em relação a um observador, especificamente falando, de frente para um espelho e a partir da altura desse observador e da altura dos olhos desse observador em relação ao chão, a gente vai saber qual que é o tamanho mínimo do espelho para poder formar uma imagem inteira desse observador, quando ele está de frente para o espelho, e qual vai ser a altura que esse espelho tem que estar localizado em relação ao chão. Isso aí eu estou chamando aqui de propriedades, daqui a pouco a gente vai ver. A primeira coisa que você tem que fazer para determinar um campo visual, presta bem atenção, porque são duas práticas, duas ações que você vai ter que ter, e são ações fáceis, desde que você tenha uma boa percepção de distância e você tenha aí algo parecido com uma régua para poder usar. A questão é só você fazer um esboço. Esse ponto O aqui, por exemplo, representa um observador que eventualmente está tentando ver uma região refletida nesse espelho. Vamos lembrar de uma coisa, ó. Espelho, essa partezinha frisada, esses risquinhos representam as costas do espelho, ou seja, a parte do espelho que não reflete. Esse observador, eventualmente, ele não está na mesma perpendicular que a região que o espelho consegue cobrir. Inclusive, a gente vai poder ver, por exemplo, se esse observador faz parte ou não do próprio campo visual de onde ele está. Obviamente, se eles começar a se mexer em relação ao espelho, o campo visual vai ser diferente. Mas olha só da posição que ele está. Você precisa, por exemplo, de uma referência em relação à reta que contém o espelho. Para quê? Para você medir, mesmo que seja aproximadamente, essa medida aqui. Ó. Ou seja, a medida da onde está o observador até a reta que contém o espelho, na perpendicular. Por quê? Porque a partir daí você vai conseguir definir como se fosse um ponto, que eu vou chamar aqui de O', como se fosse a imagem daquele observador. Obviamente essa imagem não vai ser formada necessariamente porque ele não vai conseguir ver em relação ao espelho, porque o espelho não está aqui. Essa parte que eu pontilhei foi para você ter uma noção que essa distância tem que ser a mesma que essa. Dado isso, então, o primeiro passo, você, a partir da reta do espelho, você conjuga a imagem do observador, que eu estou chamando aqui de O'. Depois, você vai partir desse ponto O' com dois traços, não são raios de luz, são traços que determinam a região. Um traço passando por uma extremidade do espelho,
o outro traço passando pela outra extremidade do espelho. A parte em frente ao espelho, que fica entre esses dois traços, é o que a gente chama de campo visual do espelho em relação ao observador. Quer dizer, obviamente, se o espelho fosse maior, essa região se ampliaria, obviamente. Se o observador começar a se locomover aqui, também a questão do campo visual vai mudar. Mas olha só, a partir do observador, definiu onde está a imagem dele, simetricamente em relação à reta do espelho, fez dois traços, um passando numa das extremidades do espelho, o outro passando na outra extremidade. A região interna, esses dois traços, que não são raios de luz, é o que a gente chama de campo visual, beleza? Em relação à propriedade que eu comentei agora há pouco, você tem que lembrar o seguinte, ó, tem muito exercício que você vai conseguir responder sem muito esforço se você lembrar dessa propriedade, que o tamanho do espelho em relação ao tamanho do objeto que ele tem que mostrar tem que ser minimamente igual à metade do tamanho do objeto. Eu coloquei pessoa aqui porque normalmente vai ser essa situação, né? Você quer colocar um espelho no seu quarto e quer, independente de onde você estiver em relação ao espelho, que esse espelho seja capaz de conjugar uma imagem do seu corpo inteiro. Então esse espelho tem que ser no mínimo, com o tamanho igual à metade do seu tamanho. Ou seja, uma pessoa de 2 metros, ela vai precisar instalar um espelho de no mínimo 1 metro. A questão é que não é de qualquer lugar que você instala esse espelho, porque se você instalar no chão também não funciona nada. Um outro cálculo você pode fazer, que a altura que o espelho fica do chão, ou seja, a base do espelho em relação ao chão, a altura dele tem que ser a metade da altura dos olhos da pessoa. Se os olhos da pessoa ficam a 1,80 m, a gente leva em consideração que o espelho, a base do espelho tem que ficar a 90 centímetros, ou seja, a metade em relação a essa altura do chão. Quando eu falo altura do chão, é como se você olhasse por aqui, ó. A base do espelho em relação ao chão. Nós vamos conseguir provar isso aqui. Provar não, evidenciar isso num cálculo no exercício número 2. Por falar em exercício, pega aí na página 180, primeiro exercício muito top, bom de aprendizado, que é o seguinte: você tem um espelho, a parte do espelho que não reflete é essa parte superior, por causa dos risquinhos. Nesse ponto O você tem um objeto, e o exercício quer que você identifique dos pontos 1, 2, 3 ou 4, qual ou quais que ele consegue observar. Ou seja, quais pontos que fazem parte do campo visual em relação àquele espelho e o observador naquela posição. Vou fazer o mesmo lance que eu fiz anteriormente ali. Olha só, o observador não está de frente para o espelho literalmente. Então eu pontilhei aqui para poder achar a reta do espelho e medir essa distância igual a essa distância, para achar onde que está o ponto imagem do observador. Desse ponto eu faço 2 traços, um passando por cada extremidade do espelho. Essa região aqui entre os traços é o que a gente chama de campo visual. Nesse caso, quais foram os pontos que fizeram parte do campo visual? O 2, o 3 e o 4, por isso a resposta é a letra E. Beleza? Um pouquinho de suspense para o número 2, vou pedir para vocês passarem para o número 3, que tem mais ou menos a mesma questão do número 1, só para a gente reafirmar. Agora o observador está nesse ponto P, o espelho é esse objeto aqui que é NM. O que eu peço para vocês? Medir a distância de P até o objeto, que é o espelho, e depois a mesma distância na mesma vertical, na mesma reta, para achar o P', que é a imagem desse ponto observador. Depois disso você vai fazer 2 traços, ó. Um traço passando por uma extremidade do espelho, o outro traço passando pela outra extremidade do espelho. Essa região entre os 2 traços é o que a gente chama de campo visual. É assim que a gente define. E nesse caso, os pontos C, D e E fazem parte do campo visual. O que quer dizer, por exemplo, que se esse ponto, o observador no ponto P olhar para o espelho, ele vai conseguir ver C, D e E. Não vai conseguir ver nem o A nem o B. A resposta é a letra C. Agora vem cá. No exercício número 2, tem uma criança aí em frente a um espelho. E a pergunta é relativa àquela propriedade. Qual que é o tamanho mínimo do espelho para poder a criança se ver por completo? E qual que é a posição desse espelho em relação ao chão para que ela se veja por completo? Então, vem cá, olha as alturas que você tem aí. Aí, pessoal, eu usei aqui no meu diagrama uma setinha para representar a criança desse lado e uma setinha para representar a imagem da criança desse lado. A questão é que a criança tem uma altura de 1,50 m, só que os olhos dela, por favor, tenta ver esse pontinho aqui, ó. Se puder, você pausa o vídeo e aproxima.
esse pontinho aqui é a altura dos olhos, que o exercício aí está dando, por exemplo, que é 1,40 m. Se você lembrar da propriedade, você vai fazer o seguinte: o tamanho mínimo do espelho tem que ser metade do tamanho da pessoa. Se a pessoa tem 1,50 m, o tamanho mínimo do espelho vai ser a metade de 1,50 m, que é 75 centímetros. No nosso caso, também a altura em relação ao chão tem que ser a metade da altura dos olhos. Se os olhos estão a 1,40 m, a metade disso é 70 centímetros, você vai achar que a resposta é a letra B. Beleza. Só que para justificar, dá só uma olhada numa coisa aqui. Para a pessoa enxergar o topo da sua cabeça, tem que ter esse traçado desse raio aqui, ó, o que seria, por exemplo, o limite superior do espelho, e para ela enxergar o seu pé, teria que ser essa base do espelho, assim, ó. Ou seja, isso que eu estou riscando aqui agora, pessoal, seria o tamanho do espelho. Agora eu quero ver se dá para você enxergar que aqui tem um triângulo grande, ó, cuja base dele é 1,5 m, só que ele está deitado, né? A distância aqui também é D, por causa da simetria, ó. Esse triângulo grande, ó, essa base é 1,5 m e a altura dele, essa distância total aqui, dá 2D. Enquanto esse triângulozinho da ponta aqui, que vai ser semelhante a esse maior, tem a base valendo E e a altura, que é essa distância aqui, valendo D. O que você pode fazer? Que essa base E está para essa base 150, ou 1,50, melhor dizendo, assim como essa altura de D está para 2D. Aí você consegue fazer o corte no D aqui, multiplicar cruzado e passar dividindo, e achar a resposta do tamanho mínimo do espelho. Agora, o outro triângulo que eu peço que vocês tentem enxergar é a questão da altura dos olhos, que é esse triângulo aqui, ó. Fica meio bagunçado o desenho, mas eu acho que dá para ver, olha aí, ó. Você tem esse triângulo, cuja altura é 1,40 e a base dele é 2D. E aqui na frente, ó, você vai ter exatamente um outro triângulo, cuja altura é a própria altura em relação ao chão, e a base dele é D. Você pode falar que essa altura está para aquela, H para 1,40, e essa base está para a base total, E para 2D, mesmo motivo, 70 centímetros. Quer dizer, se a pessoa quer se ver, o mínimo é que o espelho tem que ter metade do seu tamanho, e a posição desse espelho tem que estar, no mínimo também, a metade da altura dos seus olhos. Esse primeiro módulo de uso do espelho plano é sobre o campo visual. Depois a gente tem mais outras coisas para falar sobre o espelho se movimentando em relação ao objeto, o espelho girando, um grau que seja, e a gente tem a associação de espelho para ver também. Até mais.